Quem é Jesus no livro de Provérbios? A sabedoria viva. Antes que qualquer provérbio fosse registrado em pergaminhos, antes que reis ensinassem filhos e escribas organizassem sentenças, havia uma presença. Ela não nasceu do esforço humano, nem da observação do mundo. Ela procede de Deus. Provérbios não começa com conselhos para prosperar, mas com uma revelação sobre como o céu se aproxima da terra. O livro se apresenta como sabedoria, mas o que ele oferece é comunhão. Não fala primeiro de escolhas corretas, mas de alinhamento interior. A sabedoria bíblica não é um acúmulo de frases bem formuladas. Ela é viva, ativa, consciente, relacional. Ela vê, chama, responde e julga. Desde os primeiros capítulos, Provérbios deixa claro que ouvir não é suficiente. Há muitos que escutam e permanecem os mesmos. O texto exige algo mais profundo do que atenção intelectual. Ele exige temor. Não o temor que nasce do pavor, mas aquele que surge quando o homem percebe que está diante de algo maior do que ele mesmo. O temor do Senhor não é o fim da liberdade, é o início da visão. Sem ele, a sabedoria se torna ruído. Com ele, cada palavra passa a carregar peso eterno. No mundo antigo, sabedoria não era separada da vida. No contexto hebraico, conhecer significava experimentar. Por isso, Provérbios nunca se limita ao campo da mente. Ele atravessa o coração, governa a língua, direciona os pés. Ele forma homens inteiros. A sabedoria que respira em Provérbios não aceita ser admirada à distância. Ela exige proximidade, e toda proximidade com o sagrado transforma. Ao longo da história de Israel, esse livro foi usado para formar reis, orientar juízes, ensinar famílias e preservar a fé em tempos de caos. Mas por trás de sua aplicação prática, existe um mistério maior. A sabedoria descrita não se comporta como um simples atributo divino. Ela fala como alguém que conhece o Pai, desde antes do tempo. Ela age como alguém presente na criação. Ela se alegra, corrige, chama e promete vida. Provérbios não descreve apenas o que Deus ensina. Ele revela quem Deus revela. Entrar nesse livro sem reverência é colher frases soltas. Entrar com temor é ser confrontado por uma pessoa. E é exatamente aqui que a jornada começa. Porque quando a sabedoria deixa de ser conceito e passa a ser encontro, nada permanece igual. A voz que chama antes do amanhecer. A sabedoria não espera o homem estar pronto para falar com ele. Ela se adianta. Provérbios apresenta uma voz que se levanta quando a cidade ainda desperta, quando os portões se abrem e os caminhos começam a ser escolhidos. Ela não se esconde em templos distantes, nem fala apenas aos instruídos. Ela clama nas ruas, nos cruzamentos, nos lugares onde decisões simples moldam destinos eternos. Essa voz não é tímida, ela é urgente. Porque sabe que cada dia carrega escolhas que não se repetem. No mundo antigo, os portões da cidade eram o centro da vida pública. Ali se resolviam disputas, se faziam acordos, se formavam reputações. É exatamente nesse ambiente que Provérbios coloca a sabedoria falando. Isso não é detalhe literário, é revelação espiritual. Deus não limita sua voz ao espaço religioso, ele fala no cotidiano. Ele chama no fluxo normal da vida. Ignorar essa voz não é falta de informação, é rejeição deliberada. A sabedoria chama os simples, não para humilhá-los, mas para despertá-los. Simplicidade aqui não significa humildade, mas ingenuidade espiritual. É o estado daquele que ainda não percebe o peso de suas escolhas. A voz da sabedoria rompe esse estado, oferecendo discernimento antes que a dor precise ensinar. Há uma misericórdia profunda nesse chamado. Deus fala antes da queda. Ele alerta antes da ruína, mas o alerta exige resposta. Provérbios mostra que a tragédia espiritual não começa com grandes pecados, mas com a recusa em ouvir. A sabedoria é clara.
mas não se impõe. Ela chama, insiste, estende a mão. Porém, quando rejeitada, ela se afasta. Não porque perdeu interesse, mas porque respeita a decisão humana. Esse é um dos aspectos mais solenes do texto. A voz que chama hoje pode se calar amanhã. Há aqui um padrão que atravessa toda a Escritura. Deus sempre fala antes de agir. Ele advertiu antes do dilúvio. Chamou antes do juízo sobre Sodoma. Enviou profetas antes do exílio. A sabedoria que clama em Provérbios carrega essa mesma lógica divina. Ela não surge depois do caos, mas antes. Ouvir essa voz é escolher vida ainda no tempo da oportunidade. E há algo mais profundo. Essa voz não apenas transmite mensagens, ela revela o caráter de quem fala. Ela ama o que é justo, detesta o engano e promete comunhão aos que a acolhem. Provérbios não está descrevendo um princípio abstrato, está revelando alguém que conhece o coração humano e deseja habitá-lo. A pergunta silenciosa que encerra esse chamado permanece ecoando. Quem ouvirá enquanto ainda é dia? Porque quem aprende a reconhecer essa voz cedo, aprenderá a discerni-la quando o mundo estiver em ruído. O temor que abre os olhos. Nada em Provérbios pode ser compreendido sem atravessar o seu limiar mais profundo. Há uma porta invisível no início do livro, e nela está escrito um princípio que não se negocia. O temor do Senhor não é um adorno espiritual, nem uma emoção momentânea. Ele é a condição para enxergar. Onde esse temor não existe, a sabedoria permanece encoberta, como luz diante de olhos fechados. O texto não fala de um medo que encolhe o coração, mas de uma reverência que o expande. No mundo antigo, temer significava reconhecer autoridade, peso e presença. O temor do Senhor nasce quando o homem entende que Deus não é a extensão de seus desejos, mas a fonte de toda a verdade. Esse reconhecimento reorganiza o interior. Ele desloca o homem do centro e devolve o trono a quem sempre pertenceu. Provérbios revela que há um conhecimento que informa e outro que transforma. O primeiro pode ser acumulado sem mudança de caráter. O segundo exige rendição. É por isso que o temor aparece como princípio, não como consequência. Ele não surge depois da sabedoria, ele a antecede. Sem temor, o homem até repete palavras corretas, mas não vive segundo elas. Com temor, até o silêncio se torna instrução. Na tradição hebraica, o coração não era visto como sede apenas das emoções, mas das decisões. Temer o Senhor, portanto, é alinhar o centro decisório da vida com a realidade de quem Deus é. Esse alinhamento produz clareza. O mundo deixa de ser confuso, não porque os problemas desaparecem, mas porque a ordem divina passa a governar a percepção. O temor não remove as perguntas, mas impede que o homem se perca nelas. Provérbios contrapõe esse caminho ao do insensato. O insensato não é aquele que ignora informações, mas o que despreza o temor. Ele rejeita limites, resiste à correção e transforma autonomia em virtude suprema. Esse tipo de liberdade parece atraente no início, mas termina em cegueira. O texto é firme ao mostrar que desprezar o temor não é neutralidade espiritual. É uma escolha com consequências. Há uma tensão constante no livro entre ouvir e desprezar, acolher e resistir. O temor do Senhor atua como um filtro interior que separa uma coisa da outra. Ele protege o coração da arrogância intelectual e da falsa segurança moral. Ele mantém o homem ensinável, e onde há ensino, há possibilidade de vida. Esse temor também carrega uma promessa silenciosa. Ele não apenas abre os olhos para ver, mas prepara o coração para receber. A sabedoria não se derrama sobre quem deseja controlá-la. Ela habita em quem se submete. Provérbios deixa claro que Deus não revela seus caminhos a um coração dividido entre reverência e orgulho. Quando o temor se estabelece, algo muda na forma como o homem lê a própria realidade.
As palavras ganham peso, as escolhas ganham consequência, e a presença de Deus deixa de ser uma ideia distante para se tornar referência diária. O temor não afasta Deus do homem. Ele aproxima o homem de Deus. E é exatamente nesse ponto que a sabedoria deixa de ser apenas ensinada e passa a ser reconhecida como eterna, porque quem aprende a temer descobre que a voz que chama nas ruas não começou ali. Ela vem de antes, muito antes. A sabedoria antes da criação. Antes que o mundo tivesse forma, antes que limites fossem traçados entre o céu e o abismo, antes que o tempo aprendesse a contar seus próprios dias, a sabedoria já existia. Provérbios rompe o chão da história e conduz o leitor para além da matéria, para um lugar onde nada foi feito ainda, mas tudo já estava decidido. A sabedoria não surge como fruto da criação. Ela está presente quando a criação acontece. O texto não descreve a sabedoria como espectadora distante, mas como presença ativa. Ela está junto quando os fundamentos da terra são lançados, quando as fontes do abismo recebem limites, quando os céus são estendidos como tenda. Essa linguagem não é poética por acaso. Ela afirma que a ordem do universo não nasceu do acaso, mas de uma mente consciente, intencional e viva. A criação carrega sabedoria porque foi formada por ela. No pensamento hebraico antigo, tudo o que existe reflete o caráter de quem criou. Por isso, Provérbios não separa cosmologia de teologia. Falar da criação é falar de Deus. E falar da sabedoria antes da criação é revelar que ela não é apenas um atributo que Deus utiliza, mas uma expressão de quem Ele é. A sabedoria participa do ato criador porque ela procede do próprio Deus. Esse ponto muda completamente a forma de ler Provérbios. As instruções morais deixam de ser conselhos culturais e passam a ser ecos da ordem do universo. Viver com sabedoria não é apenas viver corretamente. É viver alinhado com a estrutura da realidade. Quem resiste à sabedoria não está apenas rejeitando uma regra, mas entrando em conflito com a forma como o mundo foi estabelecido. Há aqui um peso teológico profundo. Se a sabedoria antecede a criação, então ela antecede também a queda. Isso significa que ela não é resposta ao pecado, mas expressão do propósito original de Deus para o homem. Antes que o erro existisse, já havia um caminho. Antes que o caos se manifestasse, já havia ordem. A sabedoria não tenta consertar o mundo depois da ruptura. Ela revela como o mundo deveria funcionar desde o princípio. Essa verdade atravessa toda a Escritura. O que Deus revela no início, Ele sustenta até o fim. A sabedoria que estava presente na criação é a mesma que chama o homem para viver segundo esse design eterno. Nada em Provérbios é improvisado. Cada palavra carrega a memória do Éden e o anseio pela restauração. Quando Provérbios descreve a sabedoria falando, agindo e se posicionando antes do tempo, o texto prepara silenciosamente o leitor para algo maior. Ele aponta para uma realidade que o Antigo Testamento apenas anuncia, mas não completa. A sabedoria não é apenas antiga, ela é eterna. E tudo o que é eterno em Deus encontra sua plenitude quando o invisível decide se tornar visível. A partir desse ponto, a leitura nunca mais é neutra. Ou o homem se curva diante dessa sabedoria eterna, ou continuará tentando viver em desacordo com a própria criação. Porque aquele que ignora a sabedoria não desafia apenas um ensinamento, ele desafia a ordem do céu e da terra. E se a sabedoria estava presente quando tudo começou, então ela conhece o fim. O que ela dirá a seguir não nasce da experiência humana, mas da eternidade. E isso torna sua próxima revelação ainda mais surpreendente. A alegria de Deus na sabedoria.
A sabedoria não apenas estava presente quando o mundo foi formado, ela se alegrava. Provérbios revela algo que ultrapassa a lógica fria da criação e toca o coração de Deus. Antes que o homem respirasse, antes que o primeiro dia fosse encerrado, havia alegria. Não uma alegria circunstancial, mas um deleite profundo em ver a vida surgir ordenada, boa e plena. A criação não foi um ato mecânico, foi um ato celebrado. O texto antigo descreve a sabedoria como alguém que se regozija diante do Pai, participando do prazer divino em dar forma ao que antes não existia. Essa imagem rompe com a ideia de um Deus distante ou indiferente. O Deus revelado em Provérbios cria com satisfação. Ele contempla sua obra e encontra nela contentamento. A sabedoria participa desse contentamento porque ela expressa o próprio coração do Criador. No mundo hebraico, alegria não era emoção superficial. Ela estava ligada à harmonia, ao cumprimento do propósito, à integridade daquilo que foi feito conforme a vontade de Deus. Quando Provérbios fala da alegria da sabedoria, afirma que tudo foi criado em perfeita coerência com o caráter divino. Nada estava fora do lugar, nada era excesso, nada era falta. A alegria nasce exatamente desse alinhamento. Essa revelação carrega um peso espiritual profundo. Se a sabedoria se alegra na criação, então viver em sabedoria não é viver sob opressão, mas em consonância com a alegria original de Deus. A obediência deixa de ser peso e passa a ser participação. O homem não foi chamado apenas para cumprir regras, mas para compartilhar da alegria que nasce quando a vida é vivida segundo o propósito eterno. Provérbios sugere que a ausência de sabedoria não produz apenas erro, mas tristeza. Quando o homem se afasta da ordem divina, ele se afasta também da alegria para a qual foi criado. Não se trata de punição imediata, mas de desconexão. A vida continua, mas perde sabor. As escolhas ainda existem, mas já não geram plenitude. A alegria da sabedoria revela o contraste silencioso com a esterilidade do caminho oposto. Essa alegria também revela algo sobre o relacionamento entre Deus e o homem. A sabedoria se alegra não apenas na criação do mundo, mas nos filhos dos homens. Isso significa que o homem não é um elemento secundário no plano divino. Ele está no centro do deleite de Deus. A sabedoria observa a humanidade com prazer, desejando conduzi-la de volta à harmonia perdida. Há aqui um eco do Éden, um lembrete de que o propósito original não foi abandonado. Mesmo após a queda, a sabedoria continua chamando, não com frieza, mas com o mesmo desejo de restaurar a alegria interrompida. Provérbios não fala apenas de correção, mas de reconciliação com o design original. Essa alegria não ignora o sofrimento humano, mas aponta para algo maior do que ele. Ela revela que a dor não é o fim da história. A sabedoria que se alegrou no princípio continua operando para conduzir todas as coisas à plenitude. E essa alegria não é apenas promessa futura. Ela começa a se manifestar sempre que o homem escolhe alinhar sua vida com a vontade de Deus. Quando a sabedoria se apresenta como alguém que se deleita, o texto prepara o coração para compreender que aquilo que virá a seguir não é apenas instrução, mas convite. Um convite para participar da vida como ela foi pensada desde o início. E isso exige proximidade, porque a alegria verdadeira não se observa à distância. Ela se compartilha. A sabedoria que anda entre os homens. A sabedoria não permanece confinada ao princípio do mundo, nem restrita aos mistérios do céu. Provérbios revela algo ainda mais desconcertante. Aquilo que participou da criação decide caminhar entre os homens. A sabedoria entra nas ruas, atravessa casas, observa hábitos e se envolve nas escolhas mais simples do cotidiano.
Ela não se manifesta apenas em momentos solenes, mas no ritmo comum da vida. O texto bíblico não separa espiritualidade de rotina. Comer, falar, trabalhar, silenciar, decidir, tudo isso se torna território sagrado quando a sabedoria está presente. Provérbios mostra que o eterno se revela no ordinário. Não há oposição entre o que é espiritual e o que é diário. Há apenas coerência ou ruptura. A sabedoria anda entre os homens porque é ali que o coração se revela. No contexto do antigo Israel, a vida comunitária era intensa. As casas eram abertas, as conversas aconteciam em público, os erros e acertos eram visíveis. É nesse ambiente que Provérbios coloca a sabedoria atuando. Ela observa palavras ditas sem cuidado, acordos feitos sem justiça, decisões tomadas por impulso. Nada passa despercebido. A sabedoria conhece o interior humano porque caminha ao lado dele. Essa proximidade revela algo fundamental sobre Deus. Ele não governa à distância, ele se envolve. A sabedoria que anda entre os homens revela um Deus que se importa com detalhes. Ele pesa intenções, escuta palavras não ditas e vê escolhas que parecem pequenas demais para chamar atenção. Provérbios ensina que não existem decisões neutras. Cada escolha carrega direção espiritual. Ao longo do livro, a sabedoria é apresentada como alguém que observa caminhos sendo trilhados repetidas vezes. Há passos que, de tão frequentes, deixam de ser questionados. Há palavras que, de tão comuns, perdem o peso. A sabedoria interrompe essa normalidade enganosa. Ela chama o homem a perceber que viver sem reflexão não é simplicidade, é descuido espiritual. Provérbios revela que muitos se perdem não por rebeldia aberta, mas por negligência silenciosa. A sabedoria anda entre os homens para expor essa negligência. Ela convida à atenção. Ela chama à vigilância interior, não para gerar ansiedade, mas para restaurar consciência. O homem sábio não é aquele que nunca erra, mas aquele que percebe cedo quando se afastou do caminho. Essa presença constante da sabedoria também revela paciência. Ela não abandona ao primeiro erro. Ela acompanha, corrige, insiste. Há uma perseverança divina no chamado à vida. Provérbios deixa claro que Deus não se cansa rapidamente do homem, mesmo quando o homem se cansa de ouvir. A sabedoria continua andando, mesmo quando muitos escolhem ignorá-la. Mas essa caminhada não é apenas observação, ela é convite. A sabedoria não se limita a apontar falhas. Ela oferece direção. Ela mostra caminhos antigos que conduzem à paz. Ela ensina a arte de viver bem diante de Deus e dos homens. E viver bem, no pensamento bíblico, não significa ausência de problemas, mas presença de retidão. Quando Provérbios descreve a sabedoria andando entre os homens, prepara o terreno para um confronto inevitável. Porque onde a luz caminha, as sombras se tornam visíveis, e nem todas as vozes que ecoam nas ruas conduzem à vida. Algumas seduzem, outras confundem, outras prometem atalhos. A sabedoria sabe disso, e é por isso que ela não caminha sozinha. Há outra voz, outro convite, outro caminho sendo oferecido, e o coração humano precisará discernir entre elas. Duas vozes, dois caminhos. Enquanto a sabedoria caminha entre os homens, outra voz também se levanta. Provérbios não suaviza esse confronto. Ele revela que o coração humano nunca permanece em silêncio. Sempre há convites disputando atenção. Sempre há caminhos sendo apresentados como mais fáceis, mais rápidos, mais agradáveis aos olhos. A existência dessas vozes paralelas não é acidente. É o cenário onde a fidelidade é provada. A segunda voz não se apresenta como inimiga. Ela imita, usa palavras conhecidas, promete benefícios imediatos e oferece segurança sem exigência de transformação. Essa voz entende o desejo humano por controle, prazer e reconhecimento. Por isso,
Ela raramente confronta de forma direta. Ela seduz. Provérbios descreve esse convite como algo atraente no início, mas vazio no fim. O perigo não está na aparência do caminho, mas no destino ao qual ele conduz. O texto antigo insiste em mostrar que há caminhos que parecem corretos ao homem, mas terminam em morte. Essa morte nem sempre é física. Muitas vezes é interior. É a perda gradual da sensibilidade espiritual, o enfraquecimento da consciência, o endurecimento do coração. A voz enganosa não anuncia ruína, ela promete autonomia, e é exatamente aí que reside sua força. A sabedoria, por outro lado, não disfarça o custo do caminho que oferece. Ela fala de disciplina, correção, renúncia e espera. Ela não promete ausência de dor, mas presença de verdade. Essa honestidade torna seu convite menos atraente para quem busca gratificação imediata. Provérbios deixa claro que o conflito entre as vozes não acontece apenas no mundo externo. Ele acontece dentro do homem. Cada decisão cotidiana se torna um campo de batalha silencioso. A palavra escolhida, o olhar sustentado, o acordo aceito, o silêncio mantido. Nada é pequeno demais para escapar desse confronto. A sabedoria observa o coração enquanto ele pondera. A outra voz observa apenas a oportunidade. Uma constrói a longo prazo, a outra consome no curto prazo. Provérbios revela que seguir a voz errada não exige rebeldia explícita. Basta descuido, basta adiar a decisão correta repetidas vezes. Basta ignorar o incômodo da consciência até que ele se torne fraco demais para alertar. A voz enganosa prospera onde a vigilância desaparece. A sabedoria prospera onde há temor e atenção. Esse confronto revela algo profundo sobre a natureza humana. O homem não é apenas influenciado por vozes externas. Ele aprende a reproduzi-las internamente. Aquilo que se ouve com frequência passa a ecoar por dentro. Por isso, Provérbios insiste tanto na guarda do coração. Quem não escolhe conscientemente qual voz ouvir, acaba sendo conduzido pela mais insistente. A tensão entre as duas vozes não é resolvida rapidamente. Ela acompanha o homem ao longo da vida. Cada escolha fortalece uma delas. Cada passo define qual caminho se torna mais familiar. A sabedoria sabe disso, por isso ela insiste, ela chama cedo, ela alerta com clareza. Ela não deseja vencer um debate, mas salvar um coração. E essa disputa não termina apenas com discernimento. Ela exige proteção, porque ouvir corretamente não é suficiente quando o coração permanece exposto. A sabedoria não apenas chama e confronta, ela também guarda. E é exatamente isso que será revelado a seguir. A sabedoria como proteção. A sabedoria não se limita a orientar escolhas. Ela se coloca como guarda. Provérbios revela que, onde a sabedoria é acolhida, algo invisível se estabelece ao redor do coração. Não se trata de isolamento do mundo, mas de preservação interior. O homem sábio continua caminhando entre vozes, propostas e riscos, mas já não está desarmado. Ele carrega discernimento como escudo. O texto bíblico insiste que o maior campo de vulnerabilidade não está fora, mas dentro. Pensamentos não vigiados se tornam desejos. Desejos alimentados se transformam em ações. A sabedoria atua antes que o ciclo se complete. Ela alerta no pensamento, interrompe no desejo, corrige na intenção. Sua proteção começa no invisível, onde as decisões ainda podem ser redirecionadas. Provérbios associa essa proteção à guarda do coração. No mundo hebraico, o coração era o centro da vida consciente, o lugar onde vontades, escolhas e caminhos se formavam. Guardar o coração não era repressão emocional, mas vigilância espiritual. A sabedoria ensina o homem a perceber quando algo começa a desviá-lo antes que o desvio se torne irreversível.
essa proteção também se manifesta na linguagem. Provérbios dedica atenção incomum às palavras porque sabe que elas revelam e moldam o interior. A sabedoria guarda a boca para preservar a alma. Palavras impensadas expõem o homem a conflitos desnecessários, alianças perigosas e arrependimentos tardios. A sabedoria ensina o valor do silêncio oportuno e da fala justa. Há ainda uma proteção contra a autoconfiança excessiva. Provérbios mostra que muitos caem não por fraqueza evidente, mas por confiança exagerada em si mesmos. A sabedoria mantém o homem consciente de seus limites. Ela não humilha, mas alerta. Ela lembra que força sem vigilância se torna vulnerabilidade. Quem se julga seguro demais deixa de observar o caminho. Essa guarda não elimina a possibilidade de erro, mas reduz drasticamente seu alcance. O homem sábio pode tropeçar, mas não permanece caído. Ele percebe cedo, ele corrige rápido, ele aprende com profundidade. A sabedoria não promete uma vida sem conflitos, mas uma vida preservada no meio deles. Provérbios também revela que essa proteção não é automática. Ela depende de proximidade contínua. A sabedoria não protege à distância. Ela habita onde é honrada. Quando o homem se afasta dela, não perde apenas direção, perde cobertura. Essa verdade carrega peso espiritual. Não basta ter ouvido a sabedoria no passado. É preciso caminhar com ela no presente. Há uma serenidade que nasce dessa guarda. O coração protegido não reage a tudo. Ele discerne, ele espera, ele escolhe com calma. Essa calma não vem da ausência de ameaças, mas da presença constante da sabedoria. Provérbios mostra que a verdadeira segurança não está no controle das circunstâncias, mas na integridade interior. Mas essa proteção prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Porque chega um momento em que a sabedoria deixa de apenas guardar e passa a revelar. O que antes era voz agora se aproxima ainda mais. O que era orientação começa a ganhar forma. E o mistério que Provérbios vinha anunciando desde o início começa a se tornar impossível de ignorar. A palavra que se fez vida. O que Provérbios canta em linguagem antiga, o tempo amadurece até revelar. A sabedoria que chama, guarda e confronta não permanece apenas como voz. Ela se aproxima ainda mais. O texto sagrado conduz o leitor a perceber que a sabedoria não é apenas aquilo que Deus possui, mas aquilo que Deus manifesta. Há um movimento silencioso ao longo das Escrituras, como um fio de ouro que atravessa séculos, preparando o coração humano para um encontro decisivo. No Antigo Testamento, a sabedoria fala, age, se alegra, corrige e promete vida. No Novo Testamento, essa mesma realidade ganha rosto, passos e palavras. A continuidade não é forçada, ela é natural. A sabedoria eterna entra na história não como ideia elevada, mas como presença concreta. Aquilo que era anunciado passa a ser vivido diante dos olhos dos homens. O mundo greco-romano conhecia a ideia de razão divina que organiza o cosmos. Israel conhecia a palavra que cria, sustenta e chama. Quando o tempo se cumpre, essas duas compreensões se encontram sob uma revelação mais profunda. A palavra que estava com Deus e era Deus se faz carne, e nesse movimento, Provérbios encontra sua plenitude. A sabedoria não apenas ensina o caminho, ela se torna o caminho. Essa revelação não anula o que veio antes, ela o confirma. A sabedoria que estava presente na criação agora caminha novamente entre os homens, não apenas observando, mas redimindo. Ela entra no cotidiano, toca leprosos, confronta líderes, acolhe pecadores e revela o coração do Pai. Tudo o que Provérbios dizia sobre viver bem diante de Deus ganha expressão viva na pessoa de Cristo. Há aqui um ponto decisivo.
A sabedoria deixa de ser apenas algo a ser aprendido e passa a ser alguém a ser seguido. O chamado muda de tom sem perder a essência. Não se trata mais apenas de ouvir instruções, mas de permanecer em comunhão. A vida sábia não é construída apenas por escolhas corretas, mas por relacionamento contínuo com aquele que é a própria sabedoria. O Novo Testamento afirma sem hesitação que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa declaração não é metáfora, ela é afirmação teológica. Significa que tudo o que Provérbios revelou em fragmentos encontra unidade em Cristo. Nele, a sabedoria não é dividida entre teoria e prática. Ela é inteira, coerente, viva. Essa verdade confronta uma espiritualidade fragmentada. Muitos desejam os benefícios da sabedoria sem o compromisso com a pessoa de Cristo. Provérbios já alertava para esse erro. Agora, a revelação se torna ainda mais clara. Rejeitar a sabedoria é rejeitar o Filho. Recebê-la é entrar na vida que procede de Deus. A palavra que se fez vida não apenas ensina como viver. Ela oferece restauração para quem se perdeu, perdão para quem errou e direção para quem se sente confuso. A sabedoria encarnada não fala de longe, ela chama pelo nome. Ela conhece o coração humano porque o assumiu, e exatamente por isso sua confrontação não destrói. Ela cura, mas essa aproximação traz um novo peso. Se a sabedoria agora anda entre nós em forma humana, ignorá-la deixa de ser simples descuido. Torna-se rejeição consciente da luz. Provérbios preparou o coração para ouvir. Agora, a revelação exige decisão, e essa decisão não será confortável. Porque a sabedoria que se fez vida não apenas consola, ela confronta com ainda mais clareza, e esse confronto revela o que realmente governa o interior do homem, a sabedoria que confronta. Quando a sabedoria se aproxima em forma de vida, ela não negocia com o orgulho humano. Provérbios já havia preparado o coração para essa verdade, mas agora ela se torna impossível de ignorar. A sabedoria não existe para confirmar o homem em seus próprios caminhos, ela existe para revelá-los. E aquilo que é revelado nem sempre é confortável. Desde o princípio, Provérbios ensina que correção é sinal de amor, não de rejeição. O tolo despreza a repreensão porque a interpreta como ameaça. O sábio a recebe porque reconhece nela uma oportunidade de vida. Quando a sabedoria confronta, ela não busca humilhar, mas libertar. Ela expõe aquilo que aprisiona para que o homem possa finalmente ser curado. O confronto da sabedoria começa no interior. Ela ilumina intenções ocultas, motivações disfarçadas e justificativas que o próprio coração construiu para não mudar. Provérbios mostra que o engano mais perigoso não vem de fora, mas daquele diálogo silencioso em que o homem passa a chamar erro de virtude e orgulho de força. A sabedoria interrompe essa conversa. Ela chama as coisas pelo nome. No ministério de Cristo, esse confronto se torna visível. Ele não suaviza a verdade para preservar aparências. Ele fala com clareza sobre hipocrisia, falsa piedade e corações divididos. Ao mesmo tempo, acolhe publicanos, restaura quebrados e perdoa pecadores arrependidos. O padrão permanece o mesmo. A sabedoria confronta o orgulho, mas acolhe o humilde. O problema nunca foi o pecado reconhecido, mas a soberba que se recusa a admitir. Provérbios deixa claro que rejeitar a correção não é sinal de liberdade, mas de endurecimento. Quanto mais o homem resiste ao confronto, mais cego se torna. A consciência perde sensibilidade e a verdade passa a soar ofensiva. A sabedoria, então, deixa de ser percebida como aliada e passa a ser vista como inimiga. Não porque mudou, mas porque o coração se fechou. Há um custo em ignorar esse confronto.
Provérbios descreve consequências que não surgem de forma abrupta, mas gradual. Relacionamentos se deterioram, decisões se acumulam, caminhos se estreitam. O homem olha para trás e já não reconhece o ponto exato onde se perdeu. A sabedoria tentou alertar cedo, mas foi rejeitada. E o silêncio que se segue não é abandono, é resultado da escolha feita. Mas onde há arrependimento, o confronto se transforma em restauração. A sabedoria não expõe para destruir, mas para reconstruir. Ela fere para curar, corrige para alinhar, disciplina para preservar. Provérbios revela que aquele que ama a correção, ama a própria vida. Essa afirmação não é retórica, é uma realidade espiritual profunda. O confronto da sabedoria exige decisão. Ou o homem se rende e permite ser transformado, ou se fecha e permanece como está. Não há neutralidade diante da verdade. A sabedoria que confronta também oferece caminho. Ela não deixa o homem nu diante de sua falha. Ela aponta direção, restaura dignidade e devolve propósito. E é justamente após esse confronto que algo novo se torna possível. Porque somente um coração corrigido pode aprender a viver de forma plena. A sabedoria não confronta por prazer, mas porque deseja ensinar não apenas como evitar o mal, mas como caminhar plenamente no bem. A sabedoria que ensina a viver. Depois do confronto, a sabedoria não abandona o homem em meio às ruínas do que foi exposto. Ela permanece. Provérbios revela que o propósito final da correção não é a vergonha, mas a formação. A sabedoria ensina a viver, não como quem impõe um peso adicional, mas como quem reorganiza a vida a partir do centro. Viver bem, no pensamento bíblico, não é viver sem falhas, mas viver alinhado. A sabedoria começa pelo interior e se manifesta no exterior. Ela governa pensamentos antes de governar ações. Por isso, Provérbios fala com tanta insistência sobre a mente, a língua, os afetos e os hábitos. Nada é aleatório. O modo como o homem fala revela o que o habita. O modo como reage revela quem o governa. A sabedoria ensina a viver porque ensina a perceber. No cotidiano, essa aprendizagem é silenciosa. Ela se manifesta no domínio da palavra dita no momento certo, na recusa do caminho fácil, na paciência diante da provocação, na justiça praticada quando ninguém observa. Provérbios não descreve uma espiritualidade de exceção, reservada a momentos sagrados. Ele descreve uma vida inteira oferecida a Deus, onde cada decisão se torna expressão de fé. A sabedoria também ensina a lidar com o tempo. Ela não apressa o que precisa amadurecer, nem posterga o que exige ação imediata. Provérbios revela que há estações para falar e para calar, para plantar e para colher, para corrigir e para esperar. A vida sábia discerne o momento. Ela não reage por impulso, nem se paralisa por medo. Ela caminha com discernimento. Há ainda uma pedagogia da humildade. A sabedoria ensina o homem a reconhecer limites sem se diminuir e a exercer autoridade sem se exaltar. Provérbios mostra que o orgulho precede a queda, porque rompe o vínculo com a realidade. A humildade, por outro lado, mantém o homem ensinável. Onde há ensino contínuo, há crescimento verdadeiro. No campo das relações, a sabedoria forma vínculos sólidos. Ela valoriza a fidelidade, a justiça e a verdade. Provérbios revela que palavras lançadas sem cuidado podem destruir em minutos o que levou anos para ser construído. Por isso, a vida sábia aprende a proteger aquilo que é valioso. Ela não desperdiça confiança, nem trata pessoas como meios. Essa aprendizagem não acontece de forma instantânea. Provérbios assume o ritmo da vida real. O homem aprende vivendo, errando, sendo corrigido e reorientado. A sabedoria não exige perfeição imediata, mas perseverança. Ela acompanha o processo,
ela sustenta o caminhar. E ao longo do tempo, aquilo que era esforço se torna caráter. Há também um aspecto escatológico nessa aprendizagem. Viver sabiamente não é apenas preparar o presente, mas antecipar o futuro. Provérbios ensina que escolhas feitas hoje moldam destinos amanhã. A vida sábia enxerga além do imediato. Ela considera o fim desde o início. Não porque teme o futuro, mas porque confia no Deus que governa o tempo. Quando a sabedoria ensina a viver, ela prepara o homem para permanecer em pé mesmo quando o mundo ao redor se torna instável. A estabilidade não vem da ausência de crises, mas da coerência interior. Provérbios mostra que quem constrói a vida sobre a sabedoria encontra firmeza que não depende das circunstâncias. Mas essa firmeza não elimina a responsabilidade. Cada escolha continua carregando peso. Cada caminho segue conduzindo a um destino. A sabedoria ensina a viver, mas também revela que viver é escolher continuamente. E essas escolhas não passam despercebidas diante de Deus, porque chega um momento em que o viver deixa de ser apenas formação e se torna avaliação. A sabedoria que ensinou também observa, e aquilo que foi aprendido será colocado à prova. A sabedoria que julga, a sabedoria que ensina também observa. Provérbios nunca separa a formação de responsabilidade. O mesmo Deus que instrui o caminho é aquele que pesa os passos. A sabedoria não é indiferente ao que o homem faz com aquilo que recebeu. Ela acompanha escolhas, registra intenções e discerne motivações que nem sempre são visíveis aos olhos humanos. Nada é esquecido. Nada é irrelevante. No pensamento bíblico, julgamento não começa no tribunal final. Ele se manifesta ao longo do caminho. Provérbios revela um Deus que avalia constantemente o coração, não para surpreender o homem no erro, mas para confirmar aquilo que já governa seu interior. O julgamento divino não é arbitrário, ele é coerente com a verdade revelada e com as escolhas feitas à luz dela. A sabedoria julga porque ama a justiça. Ela não compactua com balanças desonestas, nem com discursos que distorcem a verdade. Provérbios denuncia a ilusão de que o erro pode ser neutralizado por boas intenções. Deus não pesa apenas resultados externos, ele pesa o coração. Onde há duplicidade, a sabedoria se levanta como testemunha silenciosa. Esse julgamento não se manifesta apenas no futuro. Muitas vezes, ele se revela no presente de forma progressiva. Caminhos escolhidos produzem frutos específicos. Palavras lançadas retornam. Atitudes repetidas moldam caráter. Provérbios mostra que o homem colhe aquilo que cultiva, não por fatalismo, mas por coerência espiritual. O julgamento é, em muitos casos, a confirmação do caminho trilhado. Há uma sobriedade profunda nesse ensinamento. A sabedoria não permite que o homem viva em auto-engano prolongado. Ela confronta a falsa sensação de impunidade. O atraso do juízo não significa ausência de avaliação, significa misericórdia. Deus concede tempo para arrependimento, não licença para persistir no erro. Provérbios também revela que o julgamento da sabedoria não se limita a condenar o mal. Ele honra o justo. Aquele que anda em integridade encontra favor, ainda que atravesse dificuldades. A justiça divina não promete ausência de luta, mas presença de sentido. O homem íntegro pode sofrer, mas não se perde. Seu caminho permanece diante de Deus. Esse julgamento é especialmente severo com o orgulho. Provérbios insiste que Deus resiste aos soberbos, porque o orgulho rompe a relação com a verdade. O homem orgulhoso se torna juiz de si mesmo, relativiza a correção e se exime da responsabilidade espiritual. A sabedoria não negocia com essa postura. Ela a expõe e a derruba no tempo oportuno. Há também consolo nessa revelação. O julgamento da sabedoria garante que o mal não terá a palavra final.
A injustiça não permanece invisível para sempre. O sofrimento do justo não é ignorado. Provérbios afirma que Deus vê, pesa e age. Mesmo quando o mundo parece caótico, a sabedoria permanece governando. Esse aspecto do julgamento prepara o coração para compreender algo ainda mais profundo. Se a sabedoria avalia caminhos, então ela também define destinos. O que começa como escolha cotidiana termina como direção eterna. O julgamento não é apenas resposta ao passado, mas revelação do futuro. E é justamente nesse ponto que Provérbios eleva o olhar do leitor. Porque a sabedoria não julga apenas para encerrar histórias, mas para conduzir a vida. O julgamento não é o fim da mensagem. Ele é o limiar que separa caminhos que se esgotam daqueles que conduzem à plenitude. A sabedoria que dá vida. No fim do caminho revelado por Provérbios, não há apenas avaliação, há promessa. A sabedoria não conduz o homem apenas a escolhas melhores, mas à própria vida. O texto sagrado deixa claro que a verdadeira vida não nasce da ausência de erro, mas da comunhão restaurada com Deus. Aqueles que encontram a sabedoria encontram algo que ultrapassa longevidade, sucesso ou estabilidade. Encontram sentido eterno. Desde o início, Provérbios associa a sabedoria à vida em sua forma mais plena. Vida que floresce no interior, antes de se manifestar no exterior. Vida que resiste às crises, porque está enraizada no temor do Senhor. Vida que não depende de circunstâncias favoráveis para existir, porque procede de uma fonte que não se esgota. A sabedoria não promete controlar o mundo, mas permanecer firme nele. No pensamento bíblico, vida não é apenas respirar. É participar da ordem divina. É viver em alinhamento com o Criador. Quando Provérbios afirma que a sabedoria dá vida, ele está afirmando que ela reconecta o homem ao propósito para o qual foi criado. Fora desse alinhamento, o homem até existe, mas não vive plenamente. Dentro dele, até o sofrimento encontra significado. Essa vida se manifesta de forma paradoxal. Muitas vezes ela cresce em meio à disciplina, amadurece na espera e se fortalece na renúncia. Provérbios não romantiza o caminho. Ele revela que a vida verdadeira não é imediata, mas consistente. Ela se constrói com escolhas repetidas, com fidelidade diária e com um coração constantemente ajustado à vontade de Deus. Há também uma dimensão relacional nessa vida. A sabedoria conduz o homem a viver bem diante de Deus e dos homens. Ela restaura vínculos, cura palavras malditas, ensina a perdoar e a pedir perdão. A vida que a sabedoria oferece não é solitária. Ela cria comunidades mais justas, famílias mais estáveis e relações marcadas pela verdade. Provérbios insiste que essa vida está disponível agora. Não é apenas promessa futura. Ela começa no momento em que o homem decide ouvir, acolher e caminhar segundo a sabedoria. Cada passo dado nesse caminho aprofunda a comunhão. Cada escolha alinhada fortalece a vida interior. A sabedoria não apenas aponta para a vida, ela a sustenta continuamente. Mas essa oferta também carrega seriedade. Provérbios deixa claro que rejeitar a sabedoria é escolher o oposto da vida. Não há neutralidade. Ignorar a sabedoria não mantém o homem no mesmo lugar. Ele se afasta da fonte. E onde a fonte é abandonada, a aridez se instala com o tempo. A vida que a sabedoria dá não termina com a morte. Ela atravessa o tempo. Provérbios prepara o coração para compreender que viver bem diante de Deus agora é antecipar a eternidade. A comunhão iniciada aqui não será interrompida, ela será consumada. E essa promessa aponta silenciosamente para algo ainda maior. Porque se a sabedoria é a fonte da vida, então conhecê-la plenamente significa conhecer aquele de quem a vida procede. O texto prepara o leitor para reconhecer que a vida oferecida não é impessoal.
Ela tem origem, voz e nome. A sabedoria que dá vida não é apenas um caminho, ela é encontro, e esse encontro exige uma resposta final. Cristo, a sabedoria viva. O que esteve oculto desde o princípio agora se revela com clareza. A sabedoria que chamou nas ruas, que esteve presente na criação, que guardou, confrontou, ensinou, julgou e deu vida, tem um nome. Provérbios conduziu o leitor com paciência até este ponto, não para oferecer uma ideia mais elevada, mas para revelar uma pessoa. A sabedoria eterna se manifesta plenamente em Cristo. Nada em Provérbios encontra sentido isolado dele. A sabedoria que existia antes do tempo não permanece como abstração. Ela entra na história, assume carne, habita entre os homens e revela o Pai de forma definitiva. Aquilo que o texto antigo anunciava em linguagem poética, o Evangelho apresenta como realidade viva. Em Cristo, a sabedoria deixa de ser apenas buscada e passa a ser encontrada. Ele é a expressão perfeita do temor do Senhor, não como medo, mas como obediência absoluta. Sua vida revela o que Provérbios ensinou em fragmentos. Suas palavras carregam verdade sem dureza. Seus atos revelam justiça sem crueldade. Seu silêncio ensina tanto quanto sua voz. Nele não há contradição entre sabedoria e amor, entre verdade e misericórdia. Cristo encarna a sabedoria que anda entre os homens, mas agora com propósito redentor. Ele não apenas observa escolhas, ele as assume. Ele não apenas confronta o erro, ele carrega suas consequências. A sabedoria viva entra no sofrimento humano não para explicá-lo, mas para vencê-lo. A cruz, aos olhos do mundo, parece loucura, mas à luz de Provérbios, ela se revela como a mais alta expressão da sabedoria de Deus. Ali, tudo o que o livro anunciava se cumpre. A justiça é preservada. O orgulho é derrotado. A vida é oferecida. A sabedoria não apenas ensina como viver, ela morre para que o homem possa viver. Esse é o ponto onde toda tentativa humana de autonomia se desfaz. A vida não é conquistada por mérito, mas recebida por graça. Em Cristo, a sabedoria chama novamente, mas agora o chamado é mais profundo. Não se trata apenas de ouvir conselhos, mas de seguir. Não apenas de ajustar comportamentos, mas de entregar o coração. Provérbios ensinava a escolher caminhos. Cristo se apresenta como o próprio caminho. Quem o segue não caminha na escuridão, porque a sabedoria agora caminha à frente. Essa revelação exige decisão. Não é possível permanecer neutro diante da sabedoria viva. Rejeitá-la é rejeitar a própria vida. Recebê-la é entrar em comunhão com Deus. Provérbios preparou o coração para esse momento, mostrando que sabedoria sem relacionamento é incompleta. Agora, o relacionamento é oferecido de forma plena. Cristo não é apenas o fim da busca. Ele é o início da verdadeira vida. Tudo o que foi ensinado ao longo do caminho encontra nele sua coerência final. A sabedoria que respirava desde o princípio agora chama pelo nome. E esse chamado continua ecoando, atravessando gerações, esperando resposta. Quem tem ouvidos, ouça. A sabedoria ainda chama. Ela não cessou sua voz quando as últimas palavras de Provérbios foram escritas, nem quando o tempo avançou e as gerações mudaram. A voz que ecoava nas ruas antigas continua ressoando nos corações de hoje. A diferença não está na intensidade do chamado, mas na disposição de quem ouve. Porque ouvir nas Escrituras nunca foi um ato neutro, sempre foi resposta. Ao longo de toda essa jornada, ficou claro que a sabedoria não busca admiração, mas rendição. Ela não se satisfaz em ser estudada à distância, mas deseja habitar. Desde o princípio, o chamado foi o mesmo. Inclinar o coração, abandonar a falsa autonomia e reconhecer que a vida só encontra sentido quando alinhada com Deus. Provérbios não termina oferecendo uma técnica.
Ele termina fazendo um apelo silencioso à consciência. Cristo, a sabedoria viva, permanece diante do homem como escolha diária. Segui-lo não é um evento isolado, mas um caminho contínuo. É aprender a ouvir sua voz acima do ruído, a discernir sua vontade em meio às pressões e a permanecer fiel mesmo quando o mundo oferece atalhos mais fáceis. A sabedoria não promete aplausos, mas promete vida. E essa promessa permanece verdadeira. Há uma solenidade nesse encerramento, porque a sabedoria não força a entrada. Ela respeita a decisão humana. Ela chama, ensina, confronta e oferece vida, mas também permite que o homem escolha ignorá-la. Essa liberdade torna cada escolha mais significativa. Não há como culpar o silêncio quando a voz foi clara. Não há como alegar ignorância quando a verdade foi revelada. Provérbios termina, mas o chamado continua. Cada dia apresenta novos cruzamentos. Cada decisão revela quem governa o coração. A sabedoria permanece disponível para quem deseja viver não apenas corretamente, mas plenamente diante de Deus. E essa plenitude não é abstrata. Ela se manifesta em paz interior, em integridade, em esperança que atravessa até mesmo a morte. Quem tem ouvidos, ouça, não apenas com a mente, mas com o coração rendido, porque ouvir a sabedoria é ouvir a própria vida chamando, e responder a esse chamado é o ato mais decisivo que um homem pode realizar.